Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus. Saúdo-vos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Convido você a abrir a palavra de Deus, o Evangelho de João, capítulo 19. Estamos nos aproximando para completarmos as pregações das boas novas do Evangelho de João, né? Durante 6 meses estivemos juntos aqui nessas pregações, e onde com certeza houve edificação, né? Há muitos irmãos daqueles que têm vindo constantemente, e aqueles que com certeza ouviu uma ou outra mensagem, com certeza houve edificação. Porque na realidade a vida do servo de Deus é assim. A vida do servo de Deus é essa. É meditar na palavra, é aprender com a palavra, é colocar em prática a palavra e sempre estar meditando e orando. Essa é a vida do servo de Deus. Aliás, precisa ser, né? A vida do servo de Deus. Porque nós vivemos num mundo repleto, um mundo completo de ensinos, de, vamos dizer, de influência, um mundo completo de pseudo-verdades. Esse é o fato. Essa é a grande realidade do nosso cotidiano. E se nós não estivermos revestidos com as armaduras de Deus, nós poderemos ser tragados por isso. Se nós estivermos vestidos com essa armadura, né, nós podemos sucumbir ao maligno. Por isso nós precisamos estar atentos. Nós precisamos meditar nessa palavra. E na realidade uma dessas armaduras é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E nessa palavra de Deus, né, a qual nós conhecemos, nós aprendemos muito e aprendemos todo dia se nós nos dedicarmos a ela. Se nós estudarmos, se nós meditarmos, se nós buscarmos em Deus. Então hoje nós iremos ter mais uma mensagem, mais um aprendizado sobre condenado, crucificado e sepultado. Ou seja, Jesus passou por tudo isso. Ele foi condenado, ele foi crucificado e ele foi sepultado. Então convido você agora a ler comigo João capítulo 19. Vamos ler aqui de início do versículo 1 ao 16, porque a gente vai dividir a mensagem em 3 partes, né? Primeiro nós vamos falar da condenação de Jesus. Depois nós vamos falar da crucificação de Jesus e por último, o sepultamento de Jesus. E eu espero em Deus, né, que nós tiremos lições, né, para a nossa edificação nesses 3 pontos aqui que nós vamos tratar. Então vamos ler aqui o capítulo 19, né, do versículo 1 ao 6 de início. Então diz assim a palavra de Deus: Então Pilatos mandou espancar Jesus, e os soldados teceram uma coroa de espinho e puseram sobre a sua cabeça, vestiram-lhe de um manto de púrpura, e aproximando-se deles diziam: Salve, rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Então Pilatos saiu outra vez e disse-lhes: Eu trarei aqui para vós, a fim de que saibais que não vejo nele crime algum. Então Jesus saiu vestindo a coroa de espinho e um manto de púrpura. E Pilatos lhe disse: Aqui está o homem. Ao vê-lo, os principais sacerdotes e os guardas gritaram: Crucifica-o, crucifica-o. E Pilatos lhe disse: Levai-o e crucificai-vos. Eu não vejo nele crime algum. Vamos ler até aqui e vamos orar. Pai santo e querido, em nome de Jesus, Senhor, glorificamos o teu nome. Rendemos honra, glória e graça ao Senhor e pedimos, ó Deus, nessa manhã que o Senhor abra nossa mente e o coração para entender a tua palavra. Usa-me, ó Deus, como instrumento da tua vontade, como aquele que o Senhor quer usar nessa manhã, e que não seja eu, ó Deus, mas que seja o Espírito Santo do Senhor que habita em mim, falando à tua igreja. Para que todos nós, ó Deus, possamos sair daqui edificados para a glória do teu nome. Pois é em Jesus, teu Filho, eu te agradeço hoje e sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Então, após a prisão de Jesus, ele foi levado a um tribunal religioso. Ele foi levado a esse tribunal no pretório romano, né, como nós sabemos, para ser julgado no tribunal político. Começou por aí. Depois dele ser preso, né,
lá no Getsêmani, ele foi levado, né? E a sentença de culpado, né, já estava decretada no coração dos judeus. Porque ele foi levado para ser arguído, para ser, vamos dizer, diante de toda aquela audiência, mas já estava decretado a culpa de Jesus, porque eles queriam de fato e de verdade a morte de Jesus. Mas eles não podiam, por eles mesmos, matar Jesus. Os judeus não podiam porque o decreto de sentença de morte era permitido somente para Roma. E eles estavam sob domínio de Roma. Então eles levaram Jesus à presença de Pilatos, para que ali houvesse um veredito. E como nós vimos no domingo passado, né, no último dos pontos, né, que foi um diálogo entre Jesus e Pilatos, né, mostrando ali que Pilatos havia conversado com ele para mostrar que ele não era culpado até para os judeus, mas houve esse diálogo, né? E ele já estava se encaminhando para uma sentença final. Porque na realidade aqui estava se cumprindo todo o projeto de Deus, tudo aquilo que Deus já havia determinado. Mas tem um ponto aqui ainda que é muito importante nós nos lembrarmos, que nessa ocasião da festa, eles soltavam um preso por causa da Páscoa, em ocasião da Páscoa, eles soltavam um preso. Então eles perguntaram, né? Vocês querem que eu solte quem? Jesus ou Barrabás? E adivinhem vocês, eles soltaram Barrabás. Eles não soltaram Jesus. Então Barrabás foi solto, porque Jesus já estava condenado no coração dos judeus. Esse é o grande ponto aqui de todo esse julgamento aqui. Então, Jesus foi condenado. E nós começamos aí o versículo 1 e versículo 3 já falando desse assunto. Porque Pilatos já manda açoitar Jesus, já manda bater nele e espanca ele ali. E uma coisa aqui me vem a atenção. Quando nós olhamos lá em João capítulo 1, versículo 2, diz que Jesus fez todas as coisas. E tudo que foi feito pelas mãos de Jesus. Então, agora aqui, inclusive o homem, o ser humano. E agora aqui está esse ser humano, essa criação de Jesus, batendo, espancando e maltratando o seu Criador. Isso é cruel. A criatura se rebelando contra o Criador. E nós vimos isso a partir de Gênesis. Quando Deus diz que eles não deveriam comer do fruto que estava no centro do jardim. Mas veja bem que Eva, ela deu ouvido ao inimigo de Deus e não a Deus. Já começa por aí. Ela duvidou. Na realidade, ela se rebelou, pecou, feriu o coração de Deus. Já começa por aí, desde o princípio de todos os tempos. E isso ao decorrer de todo o ciclo humano, não muda. Porque o homem sempre está ferindo o coração de Deus. Não é diferente hoje. Não é. Os soldados aqui, eles fizeram uma coroa de espinho, colocaram na cabeça de Jesus, ferindo Jesus. E se nós trouxermos isso para a nossa realidade, o povo de Deus sempre está ferindo o seu Criador. Com os nossos pecados, com as nossas ações. Quantas e quantas vezes servo agem assim, ferindo o coração do seu Criador. Esse é o ponto, irmãos. Isso é um alerta para nós. Isso é um alerta. Eles ferem o coração do seu Criador com palavras. Com palavras torpes. Com palavras de maldição. Já imaginou crente que amaldiçoa? As nossas bocas precisam ser bocas de bênção, mas muitas vezes são de maldição. Muitas vezes nós não sabemos abençoar. Muitas vezes fazemos juízos indevidos com os nossos semelhantes, com os nossos irmãos. Muitas vezes ferimos o nosso Salvador com ações ou com falta delas. Ferimos com ações pecaminosas, ou então não tendo ação com amor ao próximo. Muitas vezes nós agimos. Os soldados, eles vestiram Jesus com um manto e batiam nele e dizia: salve, rei dos judeus. Estavam aqui na realidade zombando
do, do, da, do poder de rei que tinha Jesus. Porque Jesus é rei, não foi só quando ele chegou aqui, não. Desde a glória que ele já é rei. Ele é o Criador. E às vezes parece que não há uma verdadeira convicção de quem de fato é Jesus. Isso muitas vezes foge ao nosso coração. E aqui eu estou falando do homem no total, no homem em si. Parece que foge e não sabe quem é Jesus. Muitas vezes as suas práticas ironizam a pessoa de Jesus. Isso acontece no nosso meio constantemente, com palavras que colocam em dúvida o poder do seu rei. E sabe quando isso acontece? Quando, por exemplo, às vezes dizemos assim: Deus não cuida de mim. Eu estou duvidando dele porque eu sei que Deus cuida de nós todos os dias. Ou então quando nós dizemos assim: onde está Jesus que não me vê nesse sofrimento? Mas Jesus disse: eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele é presente. Então quando nós dizemos isso, nós estamos afrontando ele e duvidando do poder do rei. Ele é o nosso rei. Muitas vezes dizemos tudo está errado, aí a murmuração enche o nosso coração. Em outras palavras, eu não acredito no Rei da Glória. Tudo isso é ferir o coração do nosso Criador. E nós não podemos agir dessa forma. O julgamento de Jesus ali, ele para levar essa condenação, ele começa com 4 perguntas de Pilatos aqui. 2 perguntas Pilatos fez no capítulo 18, que nós vimos na semana passada, e 2 ele faz agora, nesse capítulo 19. Então, veja bem aí, 2 são feitas aos líderes religiosos e 2 são feitas a Jesus, que era o acusado. Então, no capítulo 18, versículo 19, que nós vimos semana passada, eles perguntam: com qual acusação vocês trouxeram aqui esse homem? Qual a acusação que vocês trouxeram esse homem aqui diante de mim? Pode olhar aí, capítulo 19, versículo 28, versículo 29, segunda parte do versículo: que acusação trazeis contra esse homem? E eles tinham diversas acusações contra Jesus, mas nós podemos aqui dividir pelo menos em 2. Ou seja, eles estavam acusando Jesus de conspiração contra Deus e contra Roma. Esse era o ponto. Porque se eles fossem só contra Deus, os romanos não tinham se metido. Mas quando já partiu para Roma, aí é outra história. Então, segundo eles estavam praticando um pecado religioso e político. Segundo a ação deles, segundo o que eles estavam levando aqui para Pilatos. Ou seja, ele blasfemava contra Deus e conspiração contra César. Aí, meu irmão, era uma condenação pesada. Então essa foi a primeira pergunta: por que vocês trazem ele aqui? Qual a acusação? Mas a segunda pergunta que eles fazem está no versículo 33 do capítulo 18, quando ele diz assim: tu és o rei dos judeus. Ele já faz essa pergunta a Jesus: tu és o rei dos judeus? Mas Jesus respondeu: o meu reino não é desse mundo. O meu reino não é daqui. O meu reino não é daqui. E muitos de nós, irmãos, vivemos como se o reino de fato e de verdade fosse literalmente aqui. Não é. Nós precisamos estar convictos e seguros que o reino de Deus é na eternidade, é nos céus, para onde nós almejamos ir, amém? Onde nós queremos ir, o reino dele é de lá. É bem verdade que nós começamos passo a passo, caminhando aqui em busca desse reino, vivendo esse reino ainda aqui, mas o reino é de lá, ele é de lá. Então essa foi a segunda pergunta que Pilatos fez, primeira a Jesus, e a primeira ele fez aos líderes. Mas uma terceira pergunta está no capítulo 19, que nós lemos aqui, e nós não lemos ainda, mas nós vamos ler agora, no versículo 9, que ele diz assim, versículo 9: e entrando outra vez no palácio, perguntou a Jesus: de onde vens? E ele faz essa segunda pergunta a Jesus: de onde vens? E Jesus não respondeu nada. Jesus não disse nada. Jesus ficou em silêncio. Então Pilatos, tentando arrancar uma resposta de Jesus, ele diz, versículo 10: então Pilatos insistiu: não me respondes?
Não sabes que tenho autoridade tanto para te soltar como para te crucificar? Cheio de si, né? Ele fala isso para Jesus. Eu tenho autoridade. Mas Jesus refuta. Jesus derruba por terra a afirmação dele dizendo, versículo 11, nenhuma autoridade teria sobre mim se do alto não te fosse dado. Por isso aquele que me entregou a ti incorre em pecado maior. Não existe autoridade que seja dado ao homem que não venha de Deus. Não existe. De forma nenhuma, não existe. E essa aqui é a grande questão. E Jesus aqui, ainda, ele está dizendo aqui para Pilatos, que aquele que entregou incorre em pecado maior. Aqueles que entregaram ele nas mãos de Pilatos, o pecado é maior. Em outras palavras, tanto os judeus que acusaram Jesus, como Pilatos aqui, estavam culpados diante de Deus. Porque não isentava Pilatos. Jesus não estava aqui isentando, mas estava dizendo que incorria em pecado maior, ou seja, pecado para os dois existia. Os judeus por inveja de Jesus e Pilatos por conveniência, ou seja, por causa do cargo político que ele tinha. Então não era conveniente ele soltar Jesus e encontra o sinédrio aqui, porque ia gerar problema para ele. Então, por conveniência, ele também era culpado. Mas ele faz uma quarta pergunta, versículo 19 e versículo 15. Ele diz, pergunta aos líderes. Final do versículo 15 ele diz, crucificarei o vosso rei? Ele pergunta a eles, crucificarei o vosso rei? E os líderes respondem, não temos rei a não ser César. Ah, meu irmão, como é que o povo de Deus, que se diz povo de Deus, vai dizer isso? Temos rei a não ser César. E isso me faz lembrar, me faz voltar aqui a 1 Samuel capítulo 8, quando o povo exige que o profeta levante um rei para eles, porque eles estavam cansados do reinado de Deus, porque eles não queriam mais o reinado de Deus. Então Deus concede, e vários reis eles tiveram, e nós sabemos através da história que todos deu problema, tudo foi complicado, e agora eles tinham um rei que não era judeu, que sufocava eles, e eles estavam debaixo desse jugo romano, e ainda diziam, o nosso rei é César. Aqui é quando a criatura se rebela completamente contra o seu Criador, e não aceita como rei da sua vida. Esse é o grande pecado. Mas após isso, 4 lições nós aprendemos aqui com Pilatos, e que são negativas, que nós precisamos olhar com paciência essas lições, ou seja, essas ações de Pilatos. E a primeira é, quando ele transfere a responsabilidade dele para os outros. Transferir a nossa responsabilidade para o semelhante é algo completamente fora do padrão dos servos de Deus. Olha aí, do versículo 4 ao versículo 6 aí. Voltando aí. Então Pilatos saiu outra vez e disse, eu o trarei aqui para vós, para que saibais que eu não vejo nele pecado. Então Jesus saiu vestido a coroa de espinho e um manto de púrpura, e Pilatos lhe disse, aqui está o homem. Ao ver os principais sacerdotes e os guardas, gritaram, crucifica, crucifica. E Pilatos lhe disse, levai-o e crucificai-o. Eu não vejo nele crime algum. Ou seja, eu não tenho nada a ver com isso. Leve esse homem e crucifiquem ele vocês mesmos. Pilatos aqui, ele estava convicto de que Jesus era inocente. Ele sabia, no mais íntimo do ser dele. Porque, na realidade, por 3 vezes ele diz isso. Versículo 38 do capítulo 18, ele está dizendo, não vejo nele crime algum. No capítulo 19, versículo 4 e 6, ele vai dizer a mesma coisa, não vejo nele crime algum. Então ele era convicto disso. Pilatos tinha nas mãos a decisão do fato e da verdade. Ele tinha nas mãos. Mas ele preferiu se ausentar da sua responsabilidade, passando para outros aquilo que deveria ser responsabilidade dele. E às vezes, irmãos, trazendo para as nossas vidas, nós agimos assim.
Nós agimos assim. Queremos passar para outro algo que o Senhor colocou para nós fazermos. Tem alguém que Deus colocou para você evangelizar, então é você que tem que evangelizar. É você que tem que levar as boas novas ao coração daquela pessoa. Às vezes Deus colocou pessoas para nós visitarmos, então é nós que temos que ir lá falar de Jesus. Porque muitas vezes essa pessoa não vai dar ouvido a outro e somente a nós. Amém? Você é amigo dela, é alguém que ela confia. Então quando você vai falar de Jesus, do amor de Deus, da palavra de Deus para ela, ela vai lhe ouvir. Mas se você mandar outra pessoa no seu lugar, talvez ela não queira nem saber. Responsabilidades transferidas. Não. O que eu devo fazer, eu preciso fazer. O que você deve fazer, você precisa fazer. Essa é a grande ponto. Mas em segundo lugar, tremer e não obedecer à consciência. O versículo do 7 ao 9, ele fez isso. Olha aí o versículo 7. Mas os judeus lhe responderam: nós temos uma lei, e de acordo com essa lei deve morrer, pois declarou ser filho de Deus. Ouvindo isso, Pilatos ficou mais atemorizado. Entrou outra vez no palácio, perguntou a Jesus: de onde vem? Mas ele não deu resposta alguma. Ele ficou preocupado. Sabe, ele tremeu ao ouvir isso, mas ele não obedeceu à sua consciência. Jesus, os judeus estavam dizendo que ele tinha se declarado filho de Deus. Então Pilatos ficou atemorizado. Ele estava convencido de duas coisas: a inocência de Jesus e a inveja dos judeus. Ele estava convencido disso. Ele sabia disso, certo? Mas ele não deu ouvido à sua consciência que clamava, que o afrontava com relação a essa decisão. E nós somos confrontados à voz da consciência todo dia. Nós sabemos o que é certo, nós sabemos o que é errado, porque o Espírito Santo é quem cobra. O Espírito Santo está em nossa vida. Ele nos alerta, ele nos chama a atenção a tomar posição, a dizer não ao pecado, a tomar decisões assertivas, a temer e obedecer ao Senhor. Isso ele vem nos cobrando dia a dia. E nós precisamos estar atentos. Mais uma terceira, ele se achava que tinha poder. Porque ele disse, quando Jesus não responde, ele diz: você não sabe que eu tenho poder tanto para levar você para a cruz como para tirar? Mas nenhum poder é dado ao homem se não vier de Deus. Nenhum. Jesus não estava sendo julgado porque foi capturado, não. Jesus estava sendo julgado ali porque ele se entregou, ele se doou, ele se deixou levar. Lembra da semana passada, quando eles conversam aqui, Jesus vai ser levado preso, e eles chegam lá para capturar Jesus no Getsêmani, e ele diz: estamos aqui procurando Jesus de Nazaré. Aí ele foi e disse: sou eu. Por duas vezes Jesus disse: sou eu. Ele se entregou, ele deixou fluir e acontecer o plano de Deus que já estava traçado. Então, essas ações de Pilatos, né? Essas duas ações de Pilatos nos dá essas lições. Mas tem aqui uma quarta, aliás, essas três, né? Mas tem aqui uma quarta, o medo dele. Veja bem que embora Pilatos considerasse Jesus inocente, né? Porque ele sabia que ele não tinha crime algum, ele cedeu à pressão dos líderes e entregou Jesus para ser crucificado. Ele sabia, mas ele cedeu. Ele teve medo. Ele entregou a Jesus por conveniência, porque essa conveniência falou mais alto do que a sua consciência. Ou seja, ele tinha uma posição política e ele não queria perder essa posição política. E quando eu trago isso para as nossas realidades, nós precisamos entender e ver algo aqui muito sério que acontece conosco. Muitas vezes, o nosso trabalho, muitas vezes, o ciclo de amizade, muitas vezes, pessoas, muitas vezes, todas essas coisas que nos rodeiam, tira de fato e de verdade o nosso olhar para Jesus, ou então nos causa medo.
para que a gente continue servindo, ou para que a gente faça a coisa certa diante de Deus. Não há nada nesse mundo que possa ser maior do que nosso Deus. Se nós temos medo de uma situação, coloquemos na mão do Senhor, porque o Senhor é o dono de todas as coisas. Jesus é o dono de todas as coisas. E não há absolutamente nada nesse mundo que possa nos tragar, que Deus não permitir. E Deus não vai permitir que seu povo seja pisoteado pelas ações do inimigo. Por isso nós precisamos ser valentes, nós precisamos ser fortes, não por nós, mas por Deus, que através do seu Espírito Santo habita em nós. As verdades de Deus precisam estar enraizadas no nosso coração, precisam estar muito firmes em nós, porque quando nós temos essa certeza, meu irmão, o mundo vai cair sobre nós, mas nós não seremos atingidos, como diz a palavra de Deus, porque o Senhor está no controle. Então esse medo foi uma ação de Pilatos, mas que ela não venha a ser uma ação nossa. Mas uma segunda parte, agora vamos entrar aqui na segunda parte da mensagem, que é a crucificação de Jesus. Jesus foi crucificado. E nós vamos ver isso do versículo 17 até o versículo 37. Vai falar de toda a crucificação de Jesus. Porque na realidade, irmãos, tem algo aqui que a gente precisa estar muito focado. É que a cruz de Cristo está fixada no coração de Deus desde antes da fundação do mundo. A cruz de Jesus não foi algo que está lá de dedos aqui, não. Ela já vem desde a eternidade. Desde que Deus já sabia que o homem ia pecar. Ela veio desde lá. O Calvário aqui não foi o erro do plano de Deus. Não. Deus não erra. Ele foi o cumprimento perfeito. Pois Cristo Jesus, ele veio para morrer. Ele veio para morrer. Então o plano de Deus deveria ser cumprido. E, claro, Jesus mesmo, e muitas vezes, ele profetizou a sua morte. Ele falou da sua morte, ele disse que iria morrer. Por várias vezes, ele falou isso. E ele não morreu como Marte. Não, Jesus ele não morre como Marte, mas ele deu a sua vida voluntariamente. Ele foi voluntário. Ele disse, a minha vida eu a dou. Eu a dou. Jesus deu a sua vida. E nós podemos ver isso, irmão, em tantos textos. Aqui no próprio Evangelho de João, por exemplo, no capítulo 1, versículo 29, vai falar que o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. Está falando aqui que Jesus, na realidade, ele como Cordeiro de Deus, ele se entrega, como ovelha muda, ele vai ao matador, então e somente assim ele tira o pecado do mundo. Depois nós vamos ver em João 3,14, quando vai dizer que ele é como a serpente levantada no deserto. Nós precisamos olhar para ele, fixar os olhos nele. Como vai dizer também em capítulo 10, que ele é o pastor das ovelhas e dá vida pelas ovelhas. Então está aí, ó. Ele dando a vida pelas ovelhas, ele se entregou, ele diz, está aqui minha vida, eu a dou, em resgate por eles. O grão de trigo que cai e morre, produz muitos frutos, capítulo 12. Então são essas verdades que a palavra de Deus nos ensina. Jesus foi para a cruz, não apenas porque foi entregue por inveja dos líderes, não. E nem tampouco pela traição por dinheiro de Judas, de forma nenhuma. E nem pela covardia de Pilatos, não, Jesus não foi. Jesus foi para a cruz, porque ele se entregou por amor, por mim e por você. Foi o amor de Jesus. Cristo ele foi para a cruz porque ele mesmo se entregou voluntariamente por todos nós. O Calvário aqui, meu irmão, escute isso. O Calvário aqui, ele é o palco da justiça de Deus. O Calvário aqui, ele é o lugar onde foi consumado o repúdio de Deus pelo pecado. O Calvário aqui é isso. O Calvário aqui, ele é o palco do infinito amor de Deus por todos nós. O Calvário é esse palco aqui, porque ele não poupou o seu único filho, Jesus. Ele não poupou por amor de todos nós. Por amor de todos nós. A cruz de Jesus, ela é o nosso êxodo, amém? Ela é o nosso êxodo do pecado. A cruz de Jesus, ela é a libertação nossa.
é o cair das correntes, é o quebrar das algemas de Satanás. A cruz de Cristo é tudo isso. E o texto aqui é maravilhoso, porque aqueles momentos foram difíceis, mas necessários para que se cumprisse a Escritura do Senhor. Então, primeiro aqui, né, em meio a esse texto aqui da crucificação, Jesus carregou a cruz, ele levou aquele madeiro, e nós sabemos, né, aquela via cruz de Jesus carregando aquele madeiro ali, e esse madeiro, aquele que Jesus levava, ele se tornou-se um emblema, um instrumento, que na realidade era instrumento de morte, se transformou num instrumento, num emblema do cristianismo. Porque nós somos cristãos por causa desse grande sacrifício de Jesus. E a cruz é a emblema que mostra a nossa salvação. É isso. Jesus carregou sobre si esse madeiro, levou sobre si os nossos pecados. Ele caminha como uma vítima não impotente, mas como uma vítima que se doou, que se entregou. Porque na realidade o poder nunca saiu de Jesus. Com o estalar de dedo, poderia ter vindo legiões de anjos para servi-lo e para acabar com tudo, mas ele não. Eu tenho que cumprir o plano de Deus. E ele caminha como um Deus, ele caminha como um rei para a sua coroação. E a coroação de Jesus foi na cruz do Calvário. Amém? Foi na cruz do Calvário. Mas em segundo lugar, Jesus é crucificado entre dois malfeitores. Versículo 18 diz aí, ó. Ali o crucificaram juntamente com outros dois homens, um de um lado e o outro do outro. Ele foi crucificado entre dois malfeitores. No alto do Gólgota, 3 cruzes foram erguidas. 3. A de Jesus no centro, e um malfeitor de um lado, e um malfeitor do outro. E Jesus estava no centro, porque na realidade, eles reputavam como o maior criminoso. Então botava no meio, mais alto do que os outros. Então Jesus estava ali por isso. Mas algo precisa nos chamar a atenção aqui. É que Jesus estava no centro, porque nele todos os homens serão julgados, tanto os maus como os bons. Amém? Haverá esse julgamento. E Jesus é esse centro que irá julgar. Os que se arrependem estão aqui representados por aquele ladrão que, Senhor, quando vieres o teu reino, lembra de mim. Esses serão salvos e receberão a redenção do Cordeiro. Mas os outros, que não reconhecem pecados, que continuam na mesmice, que não buscam a misericórdia e nem o perdão e não se arrependem diante de Deus, esse é representado por aquele ladrão que blasfemava, que não se arrependeu e que não alcançou a salvação. Então esse julgamento do Senhor irá acontecer a todos. A cruz de Cristo, na realidade, ela tornou-se o grande tema do Evangelho. O grande tema da pregação do Evangelho. Olha aí o que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23. Olha aí comigo, bem rapidinho. 1 Coríntios capítulo 1. O que Paulo vai dizer? Capítulo 1, versículo 23. Nós pregamos Cristo crucificado, que é motivo de escárnio para os judeus e absurdo para o gentio. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Amém? Glória a Deus. Olha o que é que Paulo está nos dizendo aqui. Paulo está nos ensinando, está mostrando que esse tema da cruz é pregação. Ela é pregação para todos. E nós não podemos, irmão, esquecer isso. Que a cruz de Jesus é a maior mensagem do Evangelho. Porque sem a cruz não haveria Evangelho. Amém? Mas Jesus, ele é declarado rei. E nós vamos ver isso aqui, voltando aqui para João, né? Do versículo 19 ao versículo 22, né? Jesus é declarado rei. E Pilatos aqui ordenou que colocasse um letreiro sobre a cruz com essa inscrição:
Jesus Nazareno, rei dos judeus. Ele mandou pregar lá na cruz de Jesus. Tem que ter essa inscrição aqui pregado. E claro, ele fez isso com ironia contra os líderes que haviam apertado ele para que ele desse a sentença de morte para Jesus. Então ele fez nesse intuito. Ele ordena essa inscrição, essa faixa na cruz, Jesus Nazareno, rei dos judeus, com uma intenção de escárnio também. Só que a inscrição estava escrito Jesus Nazareno, rei dos judeus. E ela foi escrita em hebraico, que era a língua da religião e da nação judaica. Estava escrito em latim, a língua do poder e da lei de Roma. E estava escrito em grego, a língua da cultura e do comércio da língua, da língua do mundo conhecido, ou seja, do comércio daquela região, daquela ocasião. Então foi escrito nessas três vamos dizer, línguas aqui. E essa tripla inscrição aqui, na realidade, ela simboliza que o evangelho não se restringe a um povo, mas que esse evangelho deve alcançar todo mundo. Ela não se restringe a um povo, a um governo ou a uma cultura. Ela vai muito além de tudo que nós possamos imaginar. Porque na realidade Jesus é rei. Ele é Senhor. E vamos dizer, todo o evangelho deve ser pregado a todas as línguas, porque Ele é Senhor e Ele está mandando e Ele está dizendo, e assim deve ser. E aqui aplicando para nós, meu irmão, é grande a nossa missão, de levar esse evangelho a todo canto que nós formos, aonde nós pisarmos o pé, nós precisamos estar falando de Jesus, porque Ele sempre vai colocar pessoas diante de nós para que essa palavra seja dita, seja ensinada, seja mostrada. Ele sempre vai colocar. A pregação do evangelho atravessa cultura, nações, atravessa governos. Marcos capítulo 16, versículo 15, eis, né? Aliás, ele vai dizer, ide por todo mundo, pregar o evangelho para toda criatura, não tem distinção, tem que ser para todos. E essa é a nossa grande missão. Mas agora, também se cumpre uma profecia aqui nesse texto. Uma profecia aqui do versículo de 3 ao 24, que os soldados, né, pegaram as vestes de Jesus, que os soldados dividiram em 4 partes, a sua túnica, né, lançaram sorte sobre ela. Versículo 23 e versículo 24 diz assim, versículo 23, tendo crucificado Jesus, os soldados pegaram as suas vestes e repartiram em 4 partes, uma para cada soldado. Pegaram também a túnica que não tinha costura, uma só peça de alto a baixo. Por isso disseram uns aos outros, não a rasguemos, mas tiremos sorte para ver com quem fica, para que se cumprisse a escritura que diz, repartiram entre si as minhas vestes, as minhas roupas, e tiraram sorte, e assim fizeram os soldados. Então aqui, ele está acontecendo aqui uma profecia, né? Essa profecia está sendo cumprida aqui. E nós sabemos que toda a palavra de Deus se cumpre. Toda a palavra de Deus será cumprida. Deixa-me ver aqui o cumprimento dessa profecia. Está cumprindo a profecia de Salmo 28, versículo 18. Então, se você olhar depois, você vai ver essa inscrição lá em Salmos e sendo cumprida aqui. Então, enquanto Jesus sofria na cruz, enquanto ele estava passando por tudo aquilo, né? A indiferença dos soldados era gritante, porque eles não estavam nem aí para o sofrimento de Jesus. Parece que Jesus sofria, eles queriam que ele sofresse mais. Aqui não havia nenhuma humanidade entre eles. Nenhuma. A lei estava, eles estavam preocupados com o ganho material das roupas de Jesus. Não nem aí para o sofrimento, não, aqui nós vamos ganhar alguma coisa com essas roupas aqui. E aqui expõe, irmão, é exposta aqui a dolorosa depravação humana e a cegueira espiritual do mundo sem Deus. O mundo sem Deus age assim. O mundo sem Deus, ele é perverso, ele é avarento, ele escarnece, ele é desumano. E se nós caminharmos sem Deus, nós praticamos atos dessa forma.
atos que nem nós podemos imaginar, se nós caminharmos em Deus. Por isso João aqui ele cita esse Salmo 22, versículo 18, para se cumprir o que estava escrito, para se cumprir isso. Mas mesmo assim, diante de um ato tão avarento e perverso, a palavra de Deus está sendo cumprida com exatidão. Porque Salmo falou, e agora João está mostrando o cumprimento. A palavra de Deus se cumpre. Não tem nada, absolutamente nada, que vá deixar a palavra de Deus sem ser cumprida. Mas agora, Jesus está chegando aos seus minutos finais. Jesus está terminando a sua obra. Versículo 28 e versículo 30. Versículo 28 e versículo 30 diz assim: Depois, sabendo Jesus que todas as coisas já estavam consumadas, para que se cumprisse a escritura, disse: Estou com sede. Havia ali uma vasilha cheia de vinagre, então puseram uma esponja de vinagre num ramo de isopo e a ergueram até a boca de Jesus. Havendo provado o vinagre, Jesus disse: Está consumado. Inclinando a cabeça, entregou seu espírito. Após ele beber, após ele tomar desse vinagre, Jesus bradou: Está consumado. Acabou. Terminou. Foi cumprida a minha missão. Jesus pregado naquele Calvário. Então, o silêncio desceu sobre o Gólgota. Tudo parou. Ficou em silêncio. A terra tremeu. O céu escureceu, como diz Mateus 27, a partir do versículo 51. Todos que estavam ali presenciaram, testemunharam o corpo do Filho de Deus pendurado naquela cruz sem vida. Para os inimigos foi triunfo, porque eles alcançaram o seu objetivo. Para os discípulos que fugiram, tinha acabado a esperança. Não havia mais esperança. Mas para nós, a morte de Jesus trouxe esperança, trouxe salvação, trouxe promessa, trouxe perdão. Essa é a resposta da cruz para nós. Tudo isso de aparente derrota se manifesta sublime graça de Deus ali naquele lugar. Porque através de personagens improváveis, ocultos, vamos dizer que a fé era escondida, né? Aparece agora para honrar o seu Criador. E aqui vem o sepultamento de Jesus. O sepultamento de Jesus aqui, meu irmão, é fantástico. Lições extraordinárias. Porque também o relato do sepultamento de Jesus aqui é muito mais do que uma simples nota de rodapé. É muito mais do que isso. Porque na realidade, o testemunho de Jesus da transformação do Evangelho e do coração de alguém. E ó, veja bem, vamos ler aqui, ó. Versículo 38. José de Arimateia, que era de Jesus, em segredo, por meio do Pilatos, que permitisse levar o... E Pilatos permitiu. Meu irmão, isso aqui é fantástico. José de Arimateia, ele era discípulo de Jesus nas ocultas, escondido dos judeus, porque a perseguição não é fácil. Então ele está aqui, na realidade, buscando uma ação, e que era muito perigoso para ele, que não é fácil. E uma das primeiras coisas, que são as coisas que nós vamos tratar agora aqui para encerrar, é o secreto de ser revelado. Porque é isso que ele faz quando ele pediu o corpo a Pilatos. Ele é revelado, ele se revela. E o texto começa aqui dizendo: para essas coisas, que coisas? A prisão de Jesus, e agora a morte de Jesus.
passado a condenação de Jesus em meio ao diálogo com Pilato e todas as coisas. Então, José de Arimateia pediu permissão a Pilatos para levar o corpo de Jesus. Então, o Evangelho de João vai dizer no capítulo 15 que ele era um ilustre membro do Sinédrio. Ele era membro do Sinédrio, mas ele era perseguido. Se ele seria perseguido do mesmo jeito que os outros estavam perseguidos. Ele é membro. Coisa que de Mateus vai acrescentar que os outros não falam. Ele era um rico. Ele era membro do Sinédrio e era um homem rico. Então agora João dá um detalhe. João vai dizer que esse homem ele tinha medo. Ele era paralisado pelo medo. Ele dizia que era certo, discípulo. Olha o que ele vai dizer. Jesus, embora em segredo, às escondidas, ele não confessava publicamente. Agora, não diante de quem era Jesus, dispersou os discípulos próximos, mas foi a chave que transformou o medo a cruz de Jesus precisa causar em você uma grande verdade, uma valentia. Quem é de parte de Pilatos, sendo membro do Sinédrio, para tirar um corpo daquele que estava sendo executado de edição contra Roma. Ou seja, o que então, de alguém assim, e para fazer, como ele está dizendo, eu sou discípulo, ordenou. Um extremo risco para José de Arimateia. Ou eles eram jogados em valas comuns, ou eles eram deixados pudrir na cruz. Era assassinato. Estava José pedindo o corpo sepultado. É que não para por aí. No versículo 39, a coragem de um outro personagem. 9. E Nicodemos, que havia se encontrado com Jesus, acompanhou e levou cerca de de mirra e aloés. Quem é esse Nicodemos aqui? Que foi de noite para saber. Ele estava aqui, para preparar o corpo de Jesus para o sepultamento. E esse um momento daquele com o Sinédrio ainda tentou unir por Jesus. E acho que a vida desses dois homens mudou completamente. Porque aquele que começou agora na festa, ali ao lado de Arimateia, para o corpo de Jesus. E a condição, porque vai dizer que ele de novo aqui, 100 libras, né? Levado certo e vendo que essas 100 libras, uma, vamos dizer, ela vezes, 100 vezes está sendo aqui. Então, a libra humana equivale a 320 gramas aproximada, né? Então, 32.
32 quilos de caríssimo. Isso aqui, meu irmão, é um absurdo para você para um povo, mas para um rei. Meu irmão. E aqui ele está dizendo, eu não me importo, não quero nem saber. Prepara o seu futuro. Eu estou louvando. E aqui é um profundo de adoração e amor de Nicodemos para com Jesus. É profundo esse ato aqui. Porque enquanto ausentes, né? Esses homens ricos e inteligentes para honrar o Salvador, e aqui é muito grande. Você tem honrado com as nossas influências. Posse. Nós temos agido para honrar o nome do nosso Salvador com aquilo que nos é dado. Porque, claro, se eles eram posses, se eles eram influentes, e tudo que você tem, seja influência, seja posses, foi Deus que deu vida. Então essa pergunta precisa ser muito para nós. O que nós temos de fato e de verdade para honrar a Ele. Os nossos, sim, precisamos, aquilo que nós aprendemos, que for, precisamos honrar Ele. As nossas classes, o que me deu. Isso é importante. E aqui tem uma pequena aspazinha. Às vezes, nós não ofertamos a Deus aquilo que Ele nos dá. Vamos. Precisamos honrar Ele com tudo que nós temos. Nós precisamos da nossa família. Amém? É família de Deus. Honrar Ele. Orientando a estar na presença de Deus e caminhar com Ele. Se filhos, se seus filhos, e se honrar Ele com o que você tem. E é isso que e para finalizar, será o digno, versículo 40, versículo 42, encerrando. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e envolveram em panos de linho, com especiaria, e estava um sepulcro novo, no qual ninguém havia sido colocado. E ali por Jesus, para que o sepulcro ficasse, porque o sepulcro ficava perto e era sábado dos judeus. Até isso aqui, por Deus. Para o corpo de Jesus, eles pegaram, levaram, prepararam, envolveram as especiarias, fizeram tudo isso. E soberana graça de Deus torna inegavelmente sábado eles não podiam fazer mais nada. Então, estavam preparados. Aliás, na quinta, pudesse, né, ser ressuscitado, porque Jesus ressuscitou no domingo. Seguir todo esse cronograma. Era o plano de Deus. Então, por Deus, para que viesse a acontecer da forma que ia acontecer. Eles usaram em perto e era próximo significado. E aqui se cumpriu capítulo 53, versículo 9.
nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca. Então se cumpre Isaías. Morreu entre dois ladrões, como os ímpios. Exatamente como a Escritura. Então a Escritura, tudo que Deus falou, João está relatando o seu. Irmãos, coisas de Deus. Porque veja bem, nós podemos aplicar mas 4 para nós meditarmos nos grupos. Mano, nenhum plano os planos de Deus. Acabou. Muito pelo contrário. O cristianismo. Grande verdade. Segundo, Deus preparou a cruz desde a terra. A cruz de Jesus, ela vem da eternidade. Ela foi erguida na eternidade. Foi aqui não, foi lá. Por causa do pecado. Terceiro, a morte de Jesus na cruz e os nossos pecados com a ação do seu reino. Nós somos pés da cruz, eu nós somos, nós temos os nossos pecados